Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje, Papo de Barbeiro número 2. Trouxe aqui Ítalo Carlos, um dos nossos barbeiros mais antigos aqui da unidade da Pituba, um cara que eu conheço há bastante tempo, já quase 8, 9 anos aí. Um cara que tem uma cartela de clientes gigantesca e eu vou pedir algumas dicas para ele aqui, para que a galera que esteja começando também consiga se desenvolver e criar essa cartela de clientes, que eu sei que é a dificuldade de muita gente, e quais características e pontos ele pode dar de dica para que vocês consigam melhorar. Primeiro eu queria apresentar ele, Ítalo Carlos, queria que você falasse um pouquinho de você, quantos anos você tem, quanto tempo de profissão, e quanto... E já para iniciar, já vou embutir uma pergunta aí, e como foi seu início, onde é que você aprendeu a cortar cabelo, com quem? Eu acredito que a gente tem uma coisa bem parecida ali no início, mas queria que você contasse um pouquinho. Bem, primeiramente obrigado pelo convite, sou o segundo convidado aí do Papo de Barbeiro. Meu nome é Ítalo Carlos, eu tenho 26 anos, eu trabalho aqui na Gardini tem... Rapaz, eu nem sei mais quantos anos é que eu trabalho aqui. Desde que abriu. Desde que abriu, eu sou o funcionário mais antigo daqui. Graças a Deus, a empresa ainda estava em processo de planejamento, quando a equipe de sócios passou a ser cliente da gente na antiga barbearia que eu trabalhava na Pituba. E logo quando eles decidiram, né, fazer esse projeto aqui, que é a Gardini, eles já foram, antes mesmo de concluir a barbearia, eles decidiram ir atrás da mão de obra, que é uma das matérias-primas da barbearia, né? Eles souberam aí escolher a dedos os profissionais, e desses tem dois que são mais antigos, ou assim, os mais antigos sou eu, Rodrigo, né? E minha história na barbearia, ou com a barbearia, começou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, de 9 a 10 anos atrás, quando meu irmão mais novo, ele pegou um fungo no couro cabeludo, e aí minha mãe decidiu parar de levar ele na barbearia. E aí comprou uma máquina de cortar cabelo, bem baratinha mesmo. Ítalo, só passa a máquina no cabelo de Ivan, porque ele não pode ir pra barbearia, porque realmente o couro cabeludo dele estava muito ferido. E aí eu comecei a passar a máquina no cabelo dele. Aí eu fazia isso assiduamente. Os meus primos começaram a vir aí, pedir, corta o meu aqui também, passa a máquina no meu cabelo, aquelas coisas. Aí meu tio começou a pedir também, aí eu comecei a inovar nos cortes. Só que aí eu passei a me identificar com a profissão, né? Eu passei a gostar, eu via que você conseguia fazer dinheiro. Assim, no final de semana eu tinha dinheiro para, sei lá, ir para qualquer lugar, ir pro cinema, para roupa, uma camisa, enfim. E aí eu comecei a me interessar. Só que aí eu vi que para eu ganhar mais dinheiro eu precisava me capacitar mais. E foi aí que eu decidi entrar no curso da Embeleze, que foi onde eu conheci Sávio. Ele também foi aluno da Embeleze, não da mesma turma, só que aí às vezes o horário coincidia de a gente se encontrar. E o nosso professor foi um antigo barbeiro aqui da Gardini, Rasta. E aí ele me falou, os alunos que mais se destacarem aqui nessa turma eu vou levar para trabalhar na barbearia que eu trabalho. Foi essa barbearia primeira que eu trabalhei aqui na Pituba. Nesse processo, né, de trabalho naquela barbearia lá, surgiu o sócio da Gardini, que queria abrir aqui e tal, como eu já falei. E aí viemos para cá, veio a primeira equipe da Gardini, né, que foi eu, Rasta, Aurélio e Jorge. Foi isso aí. E aí, a seleção natural das coisas foi acontecendo, foi saindo um, foi saindo outro. Ficou-se, só que realmente, eu acredito, se identificou com a marca da Gardini, que tem interesse em fazer a empresa crescer, né? Foi aí que Sávio entrou também, um cara assim, muito determinado, muito focado na profissão dele. É isso, hoje estamos aqui. Estamos aqui, quase 10 anos depois, marca aí já vai para 8 anos essa unidade, então as coisas acontecem muito rápido, querendo ou não, a gente tem 26 anos, vai para 27, eu 27 eu vou para 28, a gente já tem quase 10 anos de experiência aí aqui no centro de Salvador, que é um dos tickets maiores que tem aqui em Salvador, né, tanto da clientela, é um público bem legal, para quem não é daqui de Salvador e não conhece, mas eu queria saber de você também, hoje, quais as características que um barbeiro
ou que está iniciando, quero que você dividisse em duas partes, um barbeiro que está iniciando na comunidade, o que é que ele pode fazer para ir ou alavancar o negócio dele, ou ir para uma outra barbearia, como uma Gardini da vida, que é uma barbearia mais de centro, maior, e quais características que ele tem que ter para ter uma agenda cheia, né? Para ser um barbeiro assim que os clientes disputem horário com ele, marque com antecedência, igual acontece com a gente hoje, né? O cliente ele tem que, para ele cortar no final de semana, ele tem que marcar no início da semana e muitas vezes nem consegue. Quais características você acha que faz sentido para esse barbeiro ele ter? Dê 3 características para também não ficar muito extenso, né? O que você acha? Olha, com toda a experiência que eu tenho na profissão até hoje, eu acho que o primeiro ponto para um barbeiro ele cativar os clientes é ele ser uma boa pessoa. Eu acho que quando você tem empatia, quando você dá ouvidos para entender a dor do cliente, não o que ele precisa, mas o que ele quer. O que é que esse cliente quer? Ele quer ser ouvido. Às vezes o cliente vem na barbearia não é nem para cortar cabelo, é somente para ser ouvido, para falar, para desabafar. E eu acho que o primeiro ponto é esse: você ter empatia com o cliente, você ouvir o cliente. Segundo, e não menos importante, técnica. Porque eu acho que quando um cliente vai em qualquer lugar e ele quer um serviço, eu acho que ele não vai duvidar da sua capacidade. Ele já vai entrar na barbearia achando que você sabe cortar cabelo. E então, para mim, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu colocaria, eu acho que a parte que é o que a gente conversa muito aqui, discute muito, que é sobre o ambiente, né? O que você conversa, o que você não conversa. As pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão à sua volta, né? O que é que você transmite? O que é que as pessoas veem em você que faz, para além de você ser uma boa pessoa e ter uma boa técnica, voltar para cortar com você? Então eu acho que a forma como você se veste, a forma como você recebe o cliente. Como é que você recepciona o seu cliente? Será que você recepciona o seu cliente de cara fechada? Ou com energia, né? Com boa vontade. Às vezes, sei lá, por algum problema, todo mundo tem problema, às vezes você tem um problema em casa, e você traz isso pro trabalho, vai reverberar no seu cliente. Já batendo nesse ponto, quem assistiu o Papo de Barbeiro 1, que foi com o Rodrigo, se existe um cara no mundo que consegue ter uma energia alta das 9 da manhã às 20 da noite, é aquele cara. Então, para quem conhece ou para quem não conhece, 9 horas da manhã ele tá com a mesma energia de 8 horas da noite. É uma parada assim que é fora do comum. Então, isso traz... ele demonstra a vontade de querer atender o cara. Ele tá sempre com energia alta, ele tá sempre sorrindo. E isso faz uma diferença absurda, você não deixar os problemas do dia a dia ou os problemas de casa levar pro seu trabalho. Isso, às vezes, eu vejo profissional que traz problema de casa, atende cliente com cara fechada ou algo do tipo. Isso faz tanto não fidelizar como perder cliente, enfim, traz uma gama de coisas juntos aí. Mas isso que Ítalo falou, eu acho super importante. A questão de você se vestir bem, a questão de você atender bem o cliente, ouvir principalmente. A gente está vivendo num mundo que a gente não tem paciência para ouvir as pessoas, a gente não tem empatia, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, né? E não é só dificuldade de vocês, não, é dificuldade minha, dificuldade talvez de Ítalo, que a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O importante é as pessoas que estão à nossa volta, se essas pessoas estão buscando evoluir assim como a gente, né? Porque não adianta você estar num ambiente ou num ciclo, numa barbearia ou em qualquer lugar que você esteja, que as pessoas não se desenvolvam junto com você, tá? Que não queiram, né? Porque se um quer, se dois quiserem, ou três, vocês vão construindo junto. E é o que a gente tem feito aqui ao longo desses anos, desses quase 8 anos. A gente tem trazido a marca da Gardini para ser a principal marca de Salvador hoje, todo dia, né? Hoje no mundo de negócios a gente fala muito sobre cultura da empresa, mas a cultura é aquilo que você faz todos os dias, a energia que você traz para o negócio todos os dias, tá? Então isso é bastante importante. E já para completar, fazendo outra pergunta para Ítalo, em que ponto, e se teve algum que você lembra assim,
que ponto foi de inflexão que você acha que mudou o time assim da sua vida, tanto profissionalmente como pessoa, ou linkando já os dois? Teve alguma coisa, algum erro de um corte de algum cliente, que eu posso até contar aqui depois o meu caso, mas teve um erro que eu tive que eu acho que ligou o start assim para eu mudar de nível na profissão. Teve algum momento? Teve. E foi aqui na Cardini, inclusive. Foi o meu primeiro ano aqui, né? E assim, eu comecei a trabalhar na Cardini muito novo. Nós somos muito novos, né? Só que assim, a gente começou a trabalhar aqui muito novo. Então, para a idade que tínhamos quando entramos aqui, logo quando começamos a trabalhar aqui, a Gardini se tornava uma responsabilidade muito grande, né? Assim, logo nos primeiros anos de barbearia eu me senti muito pressionado, porque... Só para lhe cortar, desculpa, parece que a gente saiu do sub-15 pro profissional, não passou sub-17, não passou sub-20, a gente saiu do sub-15 pro profissional, seria mais ou menos essa comparação. Assim. Exatamente. E por mais que eu já tenha vindo de barbearia, né, de alto padrão, que era a antiga que eu trabalhava, não tinha a atmosfera que a Gardini tem, né? Então, assim, teve um cliente que eu atendi aqui não lembro qual foi o dia, mas foi um final de semana que foi um dia de muito movimento, e foi meu último cliente. E aí ele pediu para eu cortar o cabelo dele, ele estava meio inquieto, e eu também estava um pouco inquieto, porque eu queria ir para casa, tinha trabalhado o dia todo, então estava meio sem paciência, sem concentração, e sem querer eu cortei um pedaço da orelha do cliente. E aí o cliente me olhou, me xingou, desceu a escada xingando todo mundo, saiu, tanto que ele nem tirou a capa. Ele desceu com capa e tudo aí, xingando todo mundo com a orelha sangrando e tal. E aí depois desse fato acontecido, eu fui muito cobrado, né, pela gestão pela equipe de sócios da barbearia. Tal, pô, você tem que ter mais atenção, bebê, bababá, enfim. E aí depois desse dia, virou a chave assim na minha cabeça pro meu lado profissional, pro meu lado de atenção com o cliente. Porque apesar de ele também ter tido uma parcela de culpa por ele ter se mexido abruptamente, eu não estava tão concentrado no cliente, né? Eu fui perceber tudo o que aconteceu depois, quando eu fiz uma análise da situação. Então acho que esse ponto virou minha chave para eu ter um ouvido mais atento e perceber mais o meu cliente, né? Quais são as emoções dele, o que é que ele está sentindo naquele dia. Porque por mais que o cliente venha aqui toda semana, ele não vem aqui com o mesmo humor, ele não vem aqui com o mesmo carisma, às vezes ele está estressado, às vezes, enfim. Então depois disso, mudou assim minha chave profissional e eu acho que eu evoluí, né? E assim, acontece várias coisas todos os dias que faz você evoluir. Com certeza. Né? Mas assim, tem coisas que marcam e essa me marcou. Então acho que depois desse dia, eu acho que deu um start, tanto que o João, que é um dos sócios aqui da barbearia, que assim, é um cara que eu devo muita coisa assim na vida, porque ele já me ensinou muita coisa. Então ele me chamou, conversou sério comigo, né? Tendo um papo assim de patrão e amigo. E aí eu pude evoluir. E aí tô aí até hoje, graças a Deus. Massa. Eu depois, outro dia eu conto a minha história também, que nem foi aqui na Gardini, mas também foi um erro com o cliente que me fez virar a chave. Eu falo, ou eu vou estudar, vou entender mais isso aqui, ou não vai dar. Ou eu estudo, e eu não pensava em desistir. Eu pensava, ou vai, né? Ou eu vou fazer 180 cursos agora e vou melhorar, mas depois eu conto essa história. Para concluir, eu queria que você falasse um pouco pra galera ou desse alguma dica pensando no como você vê o mercado daqui para frente. Você acha que o visagismo é o caminho? Se você acha que a pigmentação de barba é o caminho? Que hoje em dia acontece tanta coisa no nosso mercado. É um mercado que tem crescido demais. Tem barbeiro que é igual popstar hoje em dia. Mas como é que você vê o mercado? Como é que você vê ele daqui a 5 anos? Vamos botar assim, daqui a 5 anos, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Você acha que aí a barbearia no Brasil, ela vai para que caminho? Você que é um cara que eu acredito que tenha uma visão bastante legal, assim, consegue ver as coisas de fora. Para que caminho você acha que vai a barbearia nos próximos anos? Savão... É uma pergunta difícil. É difícil, mas... assim, a vaidade do homem, eu percebo isso, né?
ela vem ficando, eu diria que demasiada. A vaidade, não somente do homem, mas assim, de todo mundo hoje em dia. A galera tá muito vaidosa. Porque hoje tudo é vendido, né? Então hoje todo mundo quer de alguma forma se vender. Então, eu acho que a barbearia hoje, ela é das grandes potências assim no mercado, porque é um lugar que se transformou e o homem achou onde se arrumar. Antigamente não tinha isso. Antigamente era o cabelo VO, não se usava barba, né? Antigamente tinha muita a cultura de barba raspada, não se usava barba, então o homem não tinha assim um parâmetro de beleza, de como ele deve se vestir, de como ele deve cortar o cabelo, enfim. E hoje já se tem isso, a barbearia trouxe essa cultura, né? O mercado reformulou. Então, e eu acho que ainda estamos só no começo, porque com o mercado do visagismo agora, eu acho que a noção do barbeiro de arrumar o cliente dele, assim, despontou muito. Você sabe, é um cara que formou visagista, né? Tá se formando, enfim, eu também comecei a estudar, Rodrigo também, porque percebemos a necessidade do mercado de se ter profissionais que entenda como o cliente quer ser visto. E antigamente era um pouco difícil, na verdade é meio que impossível. Então eu acho que o mercado da barbearia tem muito a oferecer, não somente para os clientes, mas para o barbeiro, né? Hoje, graças a Deus, o barbeiro pode fazer o que ele quiser da vida dele, né? O barbeiro quer ter um carro, o barbeiro quer ter um apartamento, financiar um apartamento, comprar um apartamento, quer tudo, ele pode ter através do mercado da barbearia. Então eu acho que para quem quer investir, para quem quer se tornar um barbeiro de sucesso, para quem quer se tornar um barbeiro de excelência e que possa conseguir qualquer coisa na vida, eu acho que a barbearia ela tá indo para um ponto assim de muito sucesso. Muito sucesso. Eu acredito que daqui a 10 anos, um barbeiro que não souber, por exemplo, visagismo, ele vai ser um iniciante, talvez. Exatamente. Acho que todas as formações que virão futuras, sabe? Aqueles cursos da Embeleze que você já vem com... Você aprende a cortar, muitas vezes você nem aprende a cortar, você perde o medo de cortar, para ser sincero, né? Exatamente. Eu acho que esses cursos profissionalizantes de início, você perde mais o medo, você vai conhecer os materiais para quem nunca pegou na tesoura, e foi o meu caso, nunca tinha tocado na tesoura antes de fazer um curso da Embeleze, que foi onde eu formei o primeiro curso, e acho que o visagismo ele já vai vir englobado naquele conteúdo, porque esqueça a consultoria, esqueça as coisas, não tô falando disso, eu só tô falando que a necessidade de evolução, de se educar enquanto a crânio, enquanto a tipo de barba, formato do rosto, questão de mandíbula, tudo isso, ela vai ter que ser aprendida pelos profissionais que minimamente terão que ter esse conteúdo para que o cliente sente na sua cadeira. É basicamente isso. Óbvio que vai existir a consultoria, eu dou consultoria, é óbvio que vai ter todo o glamour, vai ter todo aquela cobrança por todo o valor que você gera, mas pensando na base, o cara vai precisar ter um mínimo dessa educação visagista, vamos dizer assim, né? Dessa educação de olhar o todo, não olhar só pro cabelo, não olhar só pra barba. E eu acredito que isso vai ser algo normal, tá? Nos próximos anos. Obrigado por aceitar o convite. É um cara que é meu braço direito aqui, junto com o Rodrigo, na barbearia. Por isso eu quis trazer eles dois como os primeiros desse bate-papo. É um cara que tá agregando na nossa barbearia há muito tempo. É um cara que tem um resultado incrível. Não é um cara muito ativo em rede social. E é uma dica que eu dou pro mundo de vocês. Não fiquem só focados em rede social. O dia a dia na barbearia é o que faz você ganhar dinheiro. É trabalhar. Trabalho, nada supera o trabalho, nada. E não fique achando que só ter 10 mil seguidores, 15 mil seguidores é algo extremamente relevante, é massa. Fazer um degradê bonito é massa, mas o dia a dia na barbearia, o que você consegue agregar para o seu cliente, a cartela de clientes que você forma, vai te trazer muito mais resultado do que isso, tá? De coração mesmo eu digo isso, porque é o que eu vejo no mercado hoje. Você só quer ser famoso
e você não quer estar ali todo dia entregando o resultado, porque é o duro, é o difícil, é o cansativo, é o que dá trabalho. Estamos aqui no domingo, por mais que a gente esteja aqui entregando conteúdo para vocês, mas é trabalho também, tá? Isso aqui não é hobby, é trabalho. A gente está querendo ajudar vocês, mas é trabalho. Exatamente. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Deixe seu like, curte, compartilha e manda uma mensagem final para a galera aí, Taleira. Então é isso. Você que está começando agora, você que já é barbeiro há algum tempo, não esqueça de estudar, tá? Porque às vezes assim, eu peco nisso, às vezes, de não estar muito atento às vezes para a evolução do mercado. Então, assim, desse ano para cá eu passei a me comprometer em estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado da barbearia, porque isso vai mudar a sua vida. Isso muda a sua vida. Assim, a gente da Gardini somos o exemplo disso. Então, não deixe de estudar. Se você trabalha em uma barbearia, faça com que o seu trabalho seja meio que o seu segundo lar, que a Gardini é o nosso segundo lar. A gente vive mais aqui do que em casa. Então, a gente cria uma atmosfera muito boa de se trabalhar todo dia. Todo mundo se dá bem, todo mundo evolui, todo mundo ganha. Então, seja uma boa pessoa, independente e primeiro de qualquer coisa, você precisa ser uma boa pessoa, para depois você desenvolver outras qualidades. Mas se você tiver empatia, se você for uma boa pessoa, saber se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor, eu acho que vai ficar muito mais fácil de você evoluir como pessoa, como profissional, e é isso aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo, tchau!